Olá, Rodrigo. É muito bom ter-te aqui comigo para esta série de Pandemias e História na Era da Covid-19. Obrigado por aceitares este convite. Conta-me como é que foi viveres em quarentena durante estas últimas semanas e a tua adaptação a este mundo de distanciamento social. Ô Flávio, é assim, primeiro, obrigado pelo convite, não é? Antes de tudo. Eu diria que está sendo uma experiência única, nunca passei por isso, mas é uma experiência, sobretudo, forte para o psicológico, não é? Uma pessoa ficar presa dentro de casa, sem poder fazer, sem ter grande espaço nem grande margem de manobra, e para além disso, ah, ali tem aquele convívio intenso, né, ainda que seja com as famílias, né, com os familiares, esposa, filhos e tal. Pronto, há momentos de momentos de tensão, vamos dizer assim, mas para isso também acho que a gente também vai tentando fazer a coisa da melhor maneira possível e a gente também vai avaliando também as situações, porque também faz a gente reavaliar alguns riscos que a gente que a gente corria de maneira desnecessária e agora também, sobretudo, esses dias que nós temos estado confinados, eu que vou à rua, eu que faço as coisas, né, eu evito que a Mônica e os meninos tenham que sair, não é? Por qualquer razão que seja, só mesmo para o estritamente necessário, e o resto a gente vai tentando levar, mas olha, é uma experiência sui generis. Pois é. A verdade é que isto está a transformar o mundo em que nós vivemos, não é? Está a mudar radicalmente a forma como as pessoas interagem, como muitas das profissões desenrolam as suas atividades, ou muitas das pessoas desenrolam as suas atividades, e a verdade é que nada ficará como antes, não é? Se há pessoas às vezes que eu ouço dizer quando é que isto volta ao normal, não voltará ao normal, ou pelo menos o normal que existia antes desapareceu para sempre. Ou desapareceu a curto e médio prazo, e a verdade é que agora temos que redescobrir uma nova forma de viver em sociedade. Não voltamos para o mesmo trilho, agora Não. entramos num outro trilho diferente. Sim. Para aqueles que não são de história, a história não se repete. Novo trilho, de facto. Bom, eu geralmente começo as entrevistas com uma pergunta que está relacionada com uma forma de propagação do vírus. Desta vez vou começar com uma questão pessoal, porque tem a ver com a tua própria história com as pandemias. Daqui a alguns meses ou anos é muito provável que as pessoas comecem a dizer eu sou do tempo em que havia a Covid-19 e sobrevivi a esta doença, ou tive alguém que conheci que sobreviveu, ou então o oposto, que não conseguiu ultrapassar a doença, não é? Mas pandemias, a verdade é que há muitas, e tem havido muitas ao longo da história da humanidade, e esse é um dos propósitos desta série que tenho coordenado aqui, desde a peste negra, que já tem aqui entrevistas neste site, a tifo, cólera, a pneumónica de 1918, e a própria SIDA, que é uma pandemia que não tem sido muito mencionada nem pelos meios de comunicação social, nem por outros investigadores. Talvez por ter uma forma de contágio diferente, mas a verdade é que é muito importante ter em consideração. E há uma outra muito mais conhecida, que ainda hoje tem um impacto muito grande, que é a malária. E eu sei que tu tiveste um ano passado teu que padeceu dessa doença e que conseguiu felizmente sobreviver, senão não estarias aqui hoje. O que é que aconteceu a esse teu antepassado, Rodrigo? Pois é, essa história até é muito engraçada. Quer dizer, agora olhando para trás a gente diz que é uma história engraçada, né? Mas na altura foi uma angústia muito grande, que foi com meu avô, pai do meu pai. Ele era engenheiro civil e trabalhou muitos anos para o Banco Mundial. Então viajava pelo mundo a supervisionar obras, a assinar obras, enfim, a trabalhar com obras de infraestrutura que o Banco Mundial patrocinava pelo mundo afora. E então, uma dessas alturas, ele esteve em África, foi supervisionar algumas obras do Banco Mundial, com financiamento do Banco Mundial em África, e numa ida à Tanzânia, na verdade, na ida à Tanzânia, teve por lá uns dias, no qual também fez um safari, e depois, no regresso à Suíça, para fazer o relatório de volta do trabalho para o Banco Mundial em Genebra, começou a sentir-se mal. E sentir-se mal, foi para o hospital, internou-se, e os médicos suíços não sabiam o que ele tinha. Não conseguiam identificar, não faziam ideia. E repara bem, nós estamos falando de 1970.
Ele fez isso foi 73, 1973, 1974, não é tão distante assim. E nesta altura os médicos desesperados não sabiam o que era e por sorte um colega dele, brasileiro também, que foi lá à Suíça visitá-lo, não é? Viu ele naquele estado e desconfiou, olha, eu acho que isto é malária. E os médicos já tinham falado, inclusive, com a minha avó, não é? E inclusive dizendo que ele não ia sobreviver, porque eles não conseguiam arranjar cura para aquilo. Minha avó ligou para o médico dele, no Rio de Janeiro, o médico voou para a Suíça, e na hora que viu o estado dele, simplesmente falou, olha, nem foi preciso análise nenhuma, tens malária, ponto. Fizeram os tratamentos na altura com a medicação que existia na época, e em poucos dias ele já estava novo, estava recuperado e pronto. Isso um pouco também serve para ilustrar aquela falsa ideia que nós temos também muitas vezes de que opa, a Europa e o primeiro mundo está sempre pronto para tudo e para doenças tropicais, seja dali ou de outros lugares, estamos sempre prontos. Não, não estamos. Muitas vezes não estamos, não é? E existe essa dificuldade, né? O primeiro mundo muitas vezes não é sinônimo de efetividade no tratamento e controle de determinadas doenças, epidemias, sejam elas tropicais ou não. Não é? Então, isso acho que basta olharmos até para o que está acontecendo na Europa, não é? Esta epidemia, quando começou da Covid-19, quando começa na China, nós olhamos para lá à distância e recebemos as notícias através dos meios de comunicação social e víamos aquilo como algo exótico, de certa forma, não é? Uhum. E a verdade é que os países europeus e o resto dos países ocidentais, de certo modo, estes países tiveram tempo de fazer alguma preparação, não é, para esta pandemia que se anunciava, mas a verdade é que muitos deles, e alguns dos mais poderosos Estados do mundo, não fizeram essa preparação. Não é? Basta ver o que aconteceu, por exemplo, eu não vou dizer tanto o caso italiano, mas olhar para o Reino Unido, por exemplo, para os Estados Unidos, e a forma como esta doença tem afetado de uma forma tão brutal países que nós, pelo menos em Portugal, vemos como uma referência. Sim. Países, inclusive, que supostamente têm a ciência mais avançada ou dos mecanismos científicos mais avançados do planeta, não é? E estão sofrendo horrores com a pandemia, como é o caso dos Estados Unidos, que até ontem, se não me engano, já tinham mais de 75 mil mortos. Claro. Bom, vamos ter esperança que isto comece a melhorar e que, eventualmente, através do distanciamento ou de outros mecanismos médicos, possa ser possível ultrapassar. Agora vou avançar um bocadinho mais para questões mais direcionadas para a tua investigação, porque sei que no âmbito dessa tua investigação começaste a cruzar com informações sobre pandemias ou algumas epidemias, doenças que se transmitiram através desse teu objeto de estudo. Que doenças é que são mencionadas na documentação que trabalhas? Que tipo de documentação estamos a falar? E investigação também. Então, só para contextualizar um bocadinho, a investigação que eu ando a fazer agora, ela tem a ver com questões do âmbito da navegação, não é? A fonte principal que eu tenho utilizado para o meu estudo é os fundos da Câmara Municipal de Lisboa do Marco dos Navios, não é? No fundo, para tentar identificar qual é o regime de coleta desse imposto do Marco dos Navios, que era cobrado sobre a tonelagem de carga desses navios quando entravam em Lisboa, qual é o peso dessas receitas para o erário régio, não é? para o mecanismo, né, das finanças do Estado. E, entretanto, o cruzamento dessa minha investigação com o tema propriamente da pandemia, das epidemias, tem a ver que depois eu senti necessidade de complementar essa informação do Marco com descrições mais detalhadas das embarcações e das tripulações que andavam nessas embarcações. E então, por uma indicação de um colega, que também fazia investigação, também no arquivo, ele me sugeriu conferir os registros da Junta de Saúde Pública. Uhum. E aí, nesta altura, foi que eu me cruzei com mais informação sobre doenças, né, e epidemias de maneira mais efetiva,
porque lá nos fundos da Junta de Saúde Pública, a Junta de Saúde Pública, na verdade, era um mecanismo, foi uma junta criada pelo Estado no princípio do século XIX, que é quando você também tem epidemias de peste vindo de Espanha, não é? No final do século XVIII e princípio do século XIX. E então havia muita troca de correspondência também da legação portuguesa em Cádiz, que eu também foi um outro fundo documental que se cruzou também que se cruza também com a minha investigação atual, e em que a legação portuguesa avisa Portugal de que a peste está em Espanha e muitos desses navios que saem de Cádiz e que vêm para Portugal e que depois têm outro destino, não é? Seja América do Norte, seja Europa do Norte, ou seja América do Sul, estão carregando marinheiros com peste e estão carregando potenciais produtos, mercadorias, também com esse problema, com o problema da insalubridade e da doença. Esse era um dos grandes problemas, não é, Rodrigo? As doenças que existiam a bordo das embarcações, não é? Hoje em dia, as preocupações principais dos governos foram em confinar as doenças sexuais e fecharam os aeroportos, não é? Os aviões trouxeram em grande número pessoas infectadas da Ásia para a Europa e da Europa se propagou também para outras partes do mundo. Quando tu olhas para esses dados, qual é que era a origem dessas doenças a bordo e quais é que eram as soluções apresentadas para lidar com esses problemas de saúde? É muito curioso a gente observar isso, porque, na verdade, pensar nessas embarcações para o século XVIII é a mesma coisa que nós, como tu bem disseste, é pensar também no paralelo com o serviço da aviação civil, o que é a aviação civil para nós hoje, não é? E por isso, logo, a primeira providência durante a pandemia foi cortar o fluxo, o tráfego aéreo, seja dentro da Europa e mesmo para fora. O mesmo mecanismo serviu também para os navios, embora muitos fugissem desse controle, não é? Muitas vezes a epidemia não se iniciava propriamente dentro do navio, mas ela era contraída em terra e o marinheiro, sem saber carregar, ou então mesmo a própria mercadoria que era carregada no navio, contaminada, fazia circular então a doença, não é a epidemia em si. Mas os navios, por exemplo, acho que o Amandio também fez referência a isso na entrevista dele, de que os navios também tinham que carregar também cirurgiões, não é? E a primeira providência que se tomava, a primeira situação era isolar, não é? De alguma forma. E se o cirurgião dispusesse de algum tipo de medicação ou de tratamento, que muitas vezes não acontecia, não é, por uma falta de meios, não é? A providência simplesmente era, acima de tudo, isolar, não é? E depois, em caso de fatalidade, por exemplo, era simplesmente atirar o corpo ao mar, não é? Depois do óbito confirmado, até porque também as condições de higiene dentro das próprias embarcações, seja desde os finais da Idade Média, início da época moderna e mesmo na transição da época moderna para a Idade Contemporânea, ainda eram muito, muito insalubres, não é? Não existe grande novidade nessa questão da dificuldade que ainda era navegar nos finais do século XVIII e princípios do XIX, ainda com muita falta de condições. Claro, tu falaste de um aspecto interessante que era dos agentes médicos, o cirurgião. Mas, aqui uma pergunta também só por curiosidade, não sei se sabes responder-me a isto. Quase todos esses navios tinham esses agentes médicos a bordo? Os navios ou eram navios específicos de acordo com o tipo ou a companhia, ou o tipo de mercadoria transacionada? A impressão que eu tenho vendo os registros é que, e também lendo bibliografia sobre isso, é de que, por exemplo, os navios da frota portuguesa, sobretudo, que circulava entre Portugal e as colônias, tinha que ter, pelo menos, como parte da tripulação, um cirurgião. Tá?
Agora, se isto efetivamente se confirmava, isso é um outro problema, porque muitas vezes a gente não tem como confirmar este tipo de informação, não é? Nós sabemos que esse tipo de regulamento existia, não é? Havia uma regulamentação dessas tripulações que não que exigia, mas que recomendava que houvesse pelo menos, né, que tivesse um cirurgião, né, mas que muitas vezes pela própria falta de meios e também pela falta de práticos, né, de cirurgiões também, falta de pessoal, né, recursos humanos nessa área, também muitas vezes não se confirmava, não é? Não era possível, né? Acredito que muitas dessas embarcações sequer ou tinha o cirurgião, ou efetivamente tinha alguém que não fosse propriamente um cirurgião, mas que soubesse algumas artes relacionadas com a questão Exatamente. de ser cirurgião e que não fosse propriamente não é? Claro. Estava a pensar mesmo nisso, por acaso. Pessoas que podem assumir essas funções quando são necessárias. Já agora, para quem souber um bocadinho menos disto, o cirurgião não é exatamente o cirurgião da atualidade, não é? Um termo Exato. usado de uma forma um bocadinho mais abrangente para designar alguém que está formado, por assim dizer, em práticas médicas adequadas àquele período em que, neste caso, a tua investigação se centra. Após séculos e séculos de contactos civilizacionais, os europeus da época moderna estavam habituados a lidar com pandemias. Eles passaram por várias ao longo dos séculos, desde a peste negra até aos surtos de febre tifoide, entre outros casos. E sabemos que em algumas circunstâncias desenvolveram anticorpos que permitiram que eles conseguissem lidar melhor com essas doenças. Recentemente soube-se que, por exemplo, a Cocolistli, que matou cerca de 80% dos astecas no atual México, era a febre tifoide que os europeus levaram para lá. Portanto, eles não tinham anticorpos para este tipo de doença e acabaram por morrer. Foi um desastre. Qual é que é o nosso nível de conhecimento atual sobre os surtos epidemiológicos que afetaram as comunidades indígenas no Brasil durante o domínio português? E que doenças eram essas? Que conhecimento é que tens sobre isto? Bom, a gente pode dizer assim que, de uma maneira geral, talvez dessas epidemias que atacaram o Brasil colonial, de certeza absoluta que a varíola tenha sido a mais grave de todas, até porque ela veio e voltou, ela veio foi e voltou várias vezes, não é? Foram epidemias constantes uma atrás da outra, não é? E a gente sabe, por exemplo, essas epidemias, num primeiro momento, sobretudo essa da varíola, também era conhecida como peste branca ou como a bexiga, não é? Porque a varíola causa aquelas erupções todas na pele, faz aquelas bolhas ou aquelas bexigas, não é? De líquido branco. Ela chegou, na verdade, o vetor de transmissão, o vetor que carregou essas doenças dessa varíola para a América Portuguesa, para a comunidade ameríndia, foram os europeus, não é? Por exemplo, o fracasso, por exemplo, da invasão francesa, da aliança francesa, por exemplo, com os indígenas para a invasão do Rio de Janeiro, para criar a França Antártida, se deve em grande parte ao contágio que os franceses tiveram com os índios e que praticamente dizimou os índios da região do Rio de Janeiro, da zona da Mata Atlântica. Em que período? Isso para os finais do século XVI. Isso já para a segunda metade do século XVI. E depois vai haver uma segunda vaga, não é, de invasão francesa, já para a França Equinocial, que hoje é a cidade de São Luís, não é? 1594, que de novo também vai acontecer a mesma situação, ou seja, os índios locais também vão ser dizimados por uma epidemia de varíola também trazida pelos franceses,
que a vila então vila, né, de São Luís, que também tem esse nome em homenagem ao rei da França, Luís XIV, também vai tentar controlar de maneira usando o distanciamento social, que é muito curioso. E 420 e poucos anos depois, nós estamos vendo agora, ontem, noticiado pela imprensa brasileira, a capital do Maranhão, a mesma cidade de São Luís, fazendo a mesma coisa, não é, com o lockdown da cidade, ou seja, isolando a cidade do Maranhão, de São Luís, do Maranhão, para ver se consegue controlar a epidemia da Covid-19, não é, o contato. A verdade é que isto tem sido repetido em todas as entrevistas que eu tenho feito para esta iniciativa das pandemias e história. Quase todos os métodos que têm sido aplicados atualmente para conter são métodos tradicionais que têm milhares de anos. Exato. É o distanciamento social, acima de tudo, não é? Sim. E manter as populações isoladas umas das outras. Os cordões sanitários também são comuns desde finais da Idade Média. Exato. O Amandio falou do caso de entaipamento de ruas inteiras, não é? Com Exato. doentes e pessoas que até nem estavam doentes. Lisboa tem o seu próprio mecanismo também de cordão sanitário, que supostamente seria a Torre de Belém, e também aquela parte de onde seria o Lazarento de Lisboa, não é? Que funcionaria como um cordão sanitário, que era a Trafaria, Torre de Belém e aquelas fortificações da zona ali de Cascais e tal. Aquilo supostamente para Lisboa deveria funcionar como um cordão sanitário, não é? No Brasil, por exemplo, a cidade de Salvador também tem esse mecanismo, porque Salvador também foi criada como, acima de tudo, e primeiramente como uma fortaleza, como um forte militar, não é? Que servia de grande valência principal, na verdade, era também criar essa espécie de isolamento, ou seja, que pudesse isolar o contingente português de qualquer possibilidade também de epidemia, mas que, por exemplo, entrando no século XVII, efetivamente não foi de grande valia, porque houve também várias outras epidemias também, sobretudo de varíola, ao longo do século XVII, não é? Claro. Na capitania do Espírito Santo, na própria região do Recôncavo Baiano. Sim. E, para além disso, também várias outras regiões do Brasil também sofreram com esse problema, sobretudo da varíola, não só da varíola, mas sobretudo nesta época do Brasil colonial, sobretudo da varíola, não é? Claro. E varíola essa que só vai ser combatida depois no final do século XVIII e princípio do XIX, com a investigação levada a cabo pelos britânicos, e que o Dom João VI vai ter acesso a ela e que reencaminha depois para a colônia, já nos princípios do século XIX. Não é? Claro. E para além da varíola, que outros exemplos é que tens assim muito rapidamente de outras doenças? Nessa época do Brasil colonial, sobretudo varíola, peste, cólera e também depois ficou conhecida como febre amarela, não é? Depois se consolidou depois no século XIX como febre amarela, mas já existem registros de febre amarela não conhecidas como febre amarela, mas como uma descrição semelhante à da febre amarela e da malária, não é? Com os mesmos sintomas. Claro. É? Tu já falaste de um aspecto muitíssimo interessante, que foi as consequências que estas pandemias acabaram por ter, ou estas epidemias, estes surtos epidemiológicos tiveram, por exemplo, no futuro de certas regiões, quando contribuíram para o sucesso ou para o fracasso de algumas iniciativas militares, não é? Pronto. Atualmente, quando nós olhamos para a Covid-19, a preocupação é um pouco outra na maior parte dos países, que é que consequências é que isto irá ter para as nossas sociedades, para a nossa economia, para a política, para a cultura, um pouco de tudo, não é? Para além dessas consequências militares que tu referiste, consegues identificar, ou alguma vez te cruzaste com informações que dão sugestão de ter havido algum impacto mais na sociedade e na própria economia desses surtos epidemiológicos no Brasil? Sim, existem registros, sobretudo dos padres jesuítas, não é, no Brasil,
que identificaram muitas vezes a peste sempre associada com o problema da fome, não é? Claro. Porque uma vez que você tinha a peste espalhada pela população, e depois com os níveis de mortalidade tremendos, não sobrava gente suficiente para cultivar, né, para cultivar a terra. E que, naturalmente, a peste sempre vinha associada à questão da fome. E registros dramáticos, como, por exemplo, na vila de São Paulo, em São Paulo, ainda quando, nos princípios meados do século XVI, também vai tentar sobreviver a epidemias constantes, sobretudo da varíola, que é muito séria, porque os padres jesuítas diziam que, efetivamente, olha, não há pessoas, as pessoas estão a morrer, estão a desaparecer, inclusive existem registros até dramáticos de gente que é enterrada, mas enterrada em covas rasas, e que depois os corpos desaparecem porque são desenterrados pelos próprios animais, os poucos animais que existem, e os próprios animais que existem acabam, na verdade, por usar os cadáveres como alimentação, não é? Como alimentação dos animais que são criados, sobretudo porcos, não é? Que era muito comum. Mas registros assim de ordem de grandeza assim dramáticos, que são conhecidos sobretudo da ordem dos jesuítas para os finais do século XVI e para meados do século XVII também, que eram crônicas do Frei Sebastião da Rocha Pita, que também vai relatar sobretudo a evolução de epidemias de varíola na costa da Bahia, na região da Bahia, na segunda metade do século XVII, também com registros desses dramáticos, sempre da peste associada à questão da fome, ou seja, todo mundo associa diretamente. O primeiro drama econômico relacionado a isso é a falta de alimentação, não é? E sobretudo isso, não é? Sobretudo a questão da dificuldade que era para alimentar as populações nessa altura. Isso é um efeito bola de neve, já se sabe, não é? Quando uma pessoa não tem alimento, tudo o resto falha, e acaba por desarticular todos os elementos e todas as partes constituintes da nossa vida em sociedade. Para além de todas essas peculiaridades que tu acabas de falar de pequenos pormenores, não é? De como as vidas acabam por ser afetadas e eles nem sequer conseguiam enterrar os mortos da forma mais conveniente. Ontem eu estive a entrevistar, já agora para quem estiver a ver e quiser ver, a entrevista do Fernando Riron Iruesta sobre a cólera em Granada, que refere, por exemplo, da falta de gente que havia para enterrar os mortos. Uhum. Era semelhante. A cólera provocou cerca de 5.000 mortos em 80.000 habitantes e eles tiveram que fazer a requisição civil de prisioneiros para enterrar essas pessoas. No meio desses dados que tu estavas a falar, surgiram uma série de questões, como é óbvio, e eu creio que elas estão mais ou menos interrelacionadas, portanto irei fazê-las todas seguidas, que é, olhando para o Brasil, que é tão grande e que estava organizado de uma forma administrativa muito específica, como é que circulava a informação sobre as pandemias e a informação sobre se determinadas capitanias e regiões se protegiam antecipadamente? Quem é que eram as instituições responsáveis pelo controle dessas mesmas doenças? E já agora, se tu souberes ter alguma informação sobre quem é que eram os agentes na linha da frente, aqueles que lidavam com os doentes, e sobre alguns métodos de tratamento, porque já sabe que isto varia também de doença para doença, há tradições que se geram. No Brasil, sobretudo, tem um grande problema, que é o problema da escala, não é? Para a gente começar a conversa, não é? Que é um país realmente, não fugindo do clichê, é realmente um país de dimensões continentais. E se a gente pensa nisso, até hoje, até os dias atuais, deslocar-se no Brasil ainda é um problema, por conta, sobretudo, da falta de infraestruturas. Isso nós estamos a falar no século XXI. Então, se nós nos transportarmos para o século XVI, a situação é ainda mais extremada,
a dificuldade que existia, sobretudo, da dificuldade de comunicação entre as câmaras, entre as vilas, não é? Entre as primeiras vilas, era uma coisa muito grande. Então, muitas vezes você tinha vilas que tinham epidemias em que as outras nem sequer chegavam a ter conhecimento sobre isso, porque não havia essa comunicação ainda. A comunicação, sobretudo, era feita por via marítima. Então, ela era muito, muito, muito incipiente. Não é? Uhum. Agora, relativamente a essa questão, essa circulação dessa informação e essas instituições, a gente sabe, por exemplo, no Brasil, você tinha o governo principal, você tinha o governo geral, não é? Que controlava, pronto, que era a instância maior, que era o representante do rei de Portugal em terras brasileiras, e você tinha os representantes das câmaras, não é? E as câmaras, mesmo essa articulação entre o próprio governo geral e as câmaras e as capitanias hereditárias, ela era muito fraca, não é? Inclusive, a criação, a instituição do governo geral, inclusive, se dá por conta desse problema das capitanias em terem sucesso próprio, não é? Das capitanias todas donatárias entregues, só 2 vão funcionar, não é? Só de Pernambuco e a de São Vicente, não é? E o governo geral não vem para substituir esse regime, mas vem para tentar, digamos assim, recuperar um regime que estava praticamente falido, que era o das capitanias donatárias, não é? Claro. Os capitães donatários eram investidores privados, porque a coroa não tinha dinheiro para investir na colonização do Brasil. Isso se refletia também na falta de meios e na dificuldade que era para tratar. Dentro dessa documentação régia também, e dessa descrição, por exemplo, dos jesuítas, é muito claro que eles reclamam, por exemplo, da dificuldade que era de encontrar gente capaz, ou seja, dentro ainda do registro dos que nós conversávamos há pouco, dos cirurgiões, existia uma falta de meios completa no Brasil, ou seja, não havia simplesmente cirurgiões espalhados pela colônia, não existiam. Essa dificuldade só vai ser suplantada, na verdade, em meados do século XVII, graças ao advento dos cirurgiões militares, porque vai ser necessário um contingente militar para se expulsar as várias invasões estrangeiras que o Brasil vai sofrer, entre franceses e entre holandeses, sobretudo. E é graças a esse contingente de cirurgiões militares que a situação vai ser um pouco atenuada, né? Mas a dificuldade era imensa e as técnicas para o tratamento eram muito parecidas, como o Amandio dizia na entrevista dele, a gente pouco inventa nos dias de hoje e eles também pouco inventavam, era basicamente isolar as pessoas o mais possível. Em alguns casos, com relatos dramáticos, que era mesmo entaipar a pessoa em casa, trancando-lhe inclusive a porta e as janelas, não é, para que não viesse para fora. Mas isso também tinha o efeito dramático que era, você isolava pessoas, como a Amandio disse, pessoas doentes com pessoas sãs, com pessoas que não tinham nada. E depois logo se vê, quem sobreviver, sobreviveu, não é? Mas muito pouco relativamente a técnicas de tratamento. A gente via que, na verdade, eram quase que técnicas de prevenção de contágio e muito pouco de atacar o problema em si, porque quase não havia. A medicina científica só vai ter evoluções assim mais substanciais no século XVIII, não é? Técnicas como você tinha algumas técnicas que vinham da Idade Média, como por exemplo sangria, não é, mas que muitas vezes o doente não acabava não por morrer da doença, mas por morrer da cura, não é? Muitas vezes isso não resultava, não é? Embora a sangria fosse uma técnica muito comum, inclusive nas cortes do século XVIII, mas ela muitas vezes não resultava, inclusive acabava por matar o doente, não é? E a gente via que, sobretudo, os métodos de tratamento era basicamente isolar as populações, não é? Que é basicamente o que nós estamos a fazer hoje, não é? Nos isolarmos. Graças à nossa sorte é que, na verdade, com o avanço da ciência nos dias de hoje, nós temos a possibilidade de fabricar essa medicação, as vacinas, os medicamentos, tudo, graças ao avanço dessa ciência que se dá no final do XVIII, sobretudo durante o século XIX, não é? Que vai nos facultar, vai ofertar essa base, essa possibilidade de combate
a Covid que as populações dos séculos 17, 18, 15, 16, 17 não tinham, simplesmente não tinham. Né? Claro, claro. Lá está, continuamos com métodos muito rudimentares e tradicionais para abordar estas pandemias, porque na maior parte das vezes nós somos apanhados desprevenidos e não estamos preparados para lidar com estes problemas. Vamos ver agora como é que se consegue sair deste novo mundo em que vivemos atualmente. A próxima pergunta que eu tenho para ti, obrigar-te-á, de certa forma, a despir o teu uniforme de historiador, e será certamente uma opinião mais pessoal. Embora vivas em Portugal há muitos anos, certamente tens um olhar atento e crítico à situação no Brasil. Não sei se queres entrar por aí e deixar aqui um testemunho sobre como é que tu estás a observar a estratégia utilizada pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para combater a Covid-19 e que futuro imediato é que consegues vislumbrar para o que está a acontecer? Bom, sobretudo, eu vejo agora a situação com muita preocupação. Né? Como a gente dizia na tua pergunta anterior, o Brasil tem um problema muito grande de escala e também de esferas de atuação. O Brasil sofre não sofre, mas o modelo institucional brasileiro tem 3 esferas de atuação, que é o municipal, o estadual e o federal. Não é? Então, sobretudo, o que nós temos agora é uma descoordenação entre estas esferas, sobretudo, não é? entre o que, sobretudo, as esferas municipal e estadual desejam fazer, ou seja, as linhas de atuação, de orientação que os estados e municípios querem seguir, e a linha que o governo federal quer que essas pessoas sigam. Não é? Que há uma clara contradição entre o que o presidente da República quer fazer, ou deseja fazer, e orientação que os governadores dos estados e os prefeitos das câmaras querem fazer. E isso é preocupante, sobretudo porque em momentos de pandemia, tudo que você não precisa é de falta de coordenação, não é? Então, nesse momento, como a gente estava conversando antes, um país com dimensões tão grandes, não é? Só para que as pessoas tenham uma ideia, por exemplo, distâncias entre as maiores cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, ou seja, nós estamos falando de distâncias que vão de 1.500 a 2.000 quilômetros, não é? A distância do centro geográfico do Brasil para o extremo sul é quase 2.500 quilômetros, não é? E depois desse centro geográfico para o norte são mais outros 3.000, ou seja, estamos falando de quase 6.000 quilômetros de extensão de comprimento, que dá quase 10 vezes o tamanho de Portugal, também em comprimento, não é? Em Portugal de ponta a ponta são 700, 800 quilômetros também. Então, é quase 10 vezes isso. Mas voltando à questão, por exemplo, da estratégia, por exemplo, do Brasil, ela é dificultada por essa falta de coordenação, pela falta de meios, não é? Por um sistema de saúde sucateado, não é? Que sofre com falta de investimento, que não é um problema só deste governo, mas que já vem de muitos outros governos para trás. A falta de uma maneira geral, o Estado brasileiro não tem investido em infraestrutura como deveria, e isso é um dos grandes gargalos do Brasil em termos de desenvolvimento, de crescimento econômico, o desinvestimento nas infraestruturas brasileiras, não só na saúde, mas em todas as outras, né? Infraestruturas de transporte, de saúde, de educação, de estradas, de infraestruturas mesmo das cidades. E isso tudo está nos levando para uma situação dramática. Quer dizer, não vejo com muito bons olhos agora a situação da evolução agora da Covid-19 no Brasil. Eu tenho até certo temor de que o Brasil possa ser, a seguir agora aos Estados Unidos, o próximo centro da epidemia. Tudo indica que será, de acordo com a evolução que nós vamos acompanhando, tudo indica que o Brasil será o próximo centro da epidemia agora após os Estados Unidos, não é?
Bom, vivemos tempos excepcionais, não é? Essa é que é a verdade. E a história está a acontecer à nossa frente e é muito imprevisível. Essa é que é a verdade. Não conseguimos ter uma bola de cristal para saber o que irá acontecer a seguir. Vamos apenas esperar que as medidas que estão a ser tomadas sejam as mais eficazes e aquelas que estão a ser tomadas de uma forma errada que seja possível avaliar, parar, avaliar e corrigir a tempo de evitar que isto se transforme numa catástrofe ainda maior em certas partes do globo. Para terminar, eu tenho por hábito tentar trazer uma nota positiva, não é? Já se sabe que o hashtag vai ficar tudo bem nem sempre funciona e sabemos que as coisas não vão ficar totalmente bem. Para alguns, provavelmente já estão a ter grande benefício disto, porque se estão a fabricar máscaras de proteção individual ou acrílicos, estão a ter grande negócio neste momento das suas vidas. Outras pessoas, infelizmente, estão com dificuldade em trabalhar, não podem abrir os negócios ainda e estão a ter perdas de rendimento brutais. Mas, como referimos logo no início, a história é fértil em crises, em pandemias e também demonstra que a humanidade tem conseguido ultrapassá-las a pouco e pouco. O que é que achas que irá emergir de positivo desta pandemia? É assim, para nós, para as pessoas, eu creio que nós vamos passar a dar mais valor, sobretudo para os momentos em que nós temos de estar próximos uns dos outros, do nosso convívio, da nossa confraternização. E eu acho que a gente vai passar a dar muito mais valor a isso. Vamos ser menos frívolos com relação a essa coisa de estar junto por qualquer razão, ou desvalorizar muitas vezes o fato dessa nossa possibilidade de estar juntos, de poder conviver uns com os outros. Eu acho que isso vai mudar muito. Em termos positivos, eu acho que isso vai trazer, espero que isso nos traga, em termos positivos, sobretudo, a percepção de que é preciso, sobretudo, estar preparado, sobretudo do ponto de vista da produção. Eu acho que isso vai nos trazer, por exemplo, um bom trabalho de casa, seja no Brasil, seja em Portugal, seja onde for, para que nós estejamos mais preparados do ponto de vista de ser capaz de gerir ou de produzir os próprios meios para combater problemas externos e não ter que andar, por exemplo, a compra e dependência de outros, de insumos, de produtos, de outras coisas. Eu acho que com isso a gente vai perceber que é mais necessário, sobretudo, investir nas nossas próprias capacidades produtivas, não é? Isso eu acho que é um legado que vai ficar, eu espero que fique, não é? E sobretudo, do nosso ponto de vista pessoal, a nossa valorizar o nosso convívio e o nosso contato com as pessoas que nós mais gostamos, não é? Sobretudo. Rodrigo, muito obrigado. Vamos ter esperança que isso aconteça e que também, por exemplo, os sistemas de saúde que estão sucateados possam ser melhorados e que as pessoas continuem a ter acesso às condições médicas necessárias de uma forma adequada, porque eu acho que isso também é importante. E que possamos valorizar mais, foi um dos comentários feito também pelo António Ferreira na entrevista dele, a terceira idade, e as pessoas que estão a sofrer de uma forma brutal com esta pandemia de Covid-19. Rodrigo, muito obrigado a todos aqueles que nos assistem de forma assíncrona. Espero que tenham desfrutado desta entrevista e teremos mais em breve no blog Pandemias e História na Era da Covid-19 e no canal YouTube de CITSEM. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa.